Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos decorar um bolo todo floral e todo decorado à mão livre. Então vamos a ele. Aqui eu tenho o meu chantininho que está batendo. A receita dele eu vou deixar aqui o link, também tem vídeo aqui no canal, tá bom? É super fácil, ele fica com uma textura maravilhosa após ser hidratado. Então aqui ó, a gente já está chegando naquele ponto famoso que é o ponto do buraco, em que ele vai para as laterais da nossa batedeira. Então aqui a gente já pode retirar. Vou utilizar aqui para iniciar dois corantes, o vermelho Natal e o preto, ambos são da Mix, tá bom? Colocar aqui, ó, dentro do meu bol, tá vendo? Ele tá poroso ainda não hidratei, tá? Sempre que a gente vai colorir, a gente primeiro utiliza o corante como um hidratante, para depois ver se há necessidade de hidratarmos com outro líquido, ou seja, leite condensado ou também o próprio chantilly líquido. Então aqui eu botei na minha panelinha para ficar mais fácil de misturar, porque ela tem o cabinho, então facilita na hora de mexer. Vou usar também esse laranja também da Mix. Vou colocar aos poucos aqui para eu ver o tom que ele vai chegar, tá bom? E por que eu usei primeiro o vermelho? O vermelho ele dá uma quebrada porque ele é o mais forte, então ele tira aquele branco mais rapidamente. Agora sim eu vou acrescentando a cor que eu quero que ele fique, ó. Ele tá ficando esse salmãozinho. E para ficar com um tom mais fechado desse salmão, eu vou acrescentar aqui umas gotinhas de preto. Mas cuidado porque o preto ele é poderoso, tá? Então eu coloquei só 2 gotinhas mesmo. Vocês vão perceber que ele vai fechar bastante, ou seja, vai ficar uma cor mais seca, tá? Às vezes a gente não precisa comprar todos os corantes para ter todas as cores. É só a gente ir fazendo misturinhas. Então aqui eu coloquei um pouquinho mais de laranja, porque eu quero um tomzinho mais alaranjado. E assim eu fiz a minha cor. Aqui eu tô tirando então o meu acetato e também o plástico. E vou colocar na minha manga de confeitar sem bico essa misturinha de cores. Percebam que eu não hidratei com nada além dos corantes, tá? Vou passar aqui no meu bolo. Esse bolo tá com aro 20 e está com brigadeiro de limão siciliano natural, tá? Não é pasta saborizante. Se você quiser a minha apostila gratuita com as minhas massas, recheios, caldas e também cobertura, é só você me seguir lá no meu Instagram, que é @chai.cakes, e me enviar um direct dizendo: Oi Chai, quero sua apostila gratuita, que eu vou ter o prazer de te enviar, tá bom? Só me seguir lá no Instagram então. Então aqui eu tô fazendo primeiramente o topo, com o auxílio dessa espátula angulada, e agora sim eu vou fazer as laterais com essa espátula na parte reta, tá bom? Ela é de número 4, mas é a parte texturizada dela. A que eu vou usar é a parte lisinha, então não vai interferir em nada. Vocês podem usar qualquer espátula alisadora que vai dar certo. Então aqui a gente gira a bailarina e vamos então à retirada desse chantininho que subiu para fazermos as esquinas perfeitas. Aqui é só uma sugestão, você também poderia manter suas esquinas imperfeitas, também ficaria lindo o efeito no seu bolo, tá bom? Percebam que eu tô sentada. Agora, eu vou utilizar este marrom. A gente vai começar a fazer as cores da decoração que vão vir por fora do bolo. Vou colocar um pouquinho aqui do meu marrom, nesse restinho mesmo que sobrou do bolo, dessa parte que eu fiz a espatulagem no bolo, tá? Vou misturar bem para fazer a primeira cor. Depois, vou pegar novamente o vermelho Natal e vou colocar um pouquinho aqui, porque eu quero dar um pouquinho mais de vermelho, né? Trazer um pouquinho mais desse tom vermelho para essa parte de fora, né, dessas flores que eu vou utilizar, tá? Olha só como é que já ficou, tá mais avermelhado. E também vou utilizar o verde folha, tá, da Mix também. O verde folha eu vou colocar aqui num pouquinho de chantilly branco. Ó, a gente vai colocar pra gente fazer essas partes de folhagens, de folhas, né, de caules. Então aqui a gente mexe bem. Também não vou hidratar, tá bom? Porque a quantidade é pequena e como a gente vai utilizar o corante, não precisa de hidratação, tá bom? Vocês vão ver que ele já vai ficar numa textura ótima. Mexe bastante. E para fechar um pouquinho, deixar um pouquinho mais esse verde mais fosco, assim, mais seco, vou colocar uns pinguinhos de marrom, só para fechar um pouquinho essa tonalidade, tá? E a última cor vai ser o violeta. Nós vamos fazer flores na cor violeta também, que eu vou botar direto no chantininho branco
e vou misturar. Também não utilizei leite condensado para hidratar nem nada. Vocês vão ver que já vai ficar num tom muito bom e numa textura ótima. E para fechar, eu vou utilizar aqui uma gotinha de preto, só para fechar mesmo esse tom e ficar um lilás mais fechadinho, mais seco. Olha, ele vai ficar assim. Percebam a diferença da cor da minha espátula, que é um lilás mais claro, e esse ficou um tomzinho mais seco. Então, aqui eu vou utilizar, começando a utilizar os bicos, eu coloquei aqui o bico Perlé 3, tá bom? Nesse adaptadorzinho. Se você não tiver adaptador, não tem problema, tá? Eu coloquei no adaptador e vou inserir a primeira cor aqui no meu saco, que é o verde folha. Vou dar uma dica para você. Vou utilizar esse palitinho, pode ser um palitinho de churrasco, de dente, só para fazer a marcação, tá? Para quem ainda não tem muita noção de espaço, é bom marcar primeiro. Aí sim, depois da marcação, é que a gente vem cobrindo com o bico Perlé número 3, tá? Ele é bem fininho, olha só que fácil. Então, para quem não tem tanta prática, é uma dica, né? A gente começa cobrindo onde nós marcamos, tá? Aqui, eu vou fazer diretamente no bolo. Percebam que eu comecei pela parte de trás, onde tinha a marcação da retirada da minha espátula alisadora, tá? Então, ó, eu vou colocar aqui e vou fazendo raminhos, tá? A mão livre mesmo, você pode apoiar com a outra mão, também fica mais fácil, você fica com mais firmeza. E agora nós vamos fazer com o Perlé 2A, olha só como ele já tem uma boquinha mais aberta, as nossas flores roxinhas, tá? Então aqui eu vou botar no saco de confeitar com esse bico Perlé 2A, olha só como é que ficou, não precisa ser muita quantidade. Nós vamos fazer isso, ó, apertar e puxar, só isso, e eu vou fazer intercalado, tá? Em um raminho sim, em um raminho não. Então a gente vai aqui intercalando as florzinhas na cor roxinha ou lilás, se você quiser fazer mais clarinho também fica lindo. Para a próxima florzinha eu vou usar o pitanga número 32, tá? Esse aqui, ó. Coloquei também na minha manga de confeitar. E aquela cor que eu tinha feito é um pouquinho acima da cor do nosso bolo, tá? Olha o que nós vamos fazer, girar em cima da pitanga, ó. Vai fazer uma florzinha, uma mini florzinha bem linda. Então, em cada raminho que não havia aquela florzinha roxa, nós vamos fazer essa com esse tom um pouquinho puxado para o vermelho, tá bom? Meio amarronzado assim, e vai ficar bem bonito. Não saiam daí que eu já vou mostrar para vocês como é que eu vou tornar esse roxinho, essas pontinhas roxinhas, uma florzinha, tá? Sem você utilizar nenhum bico de confeitar, vai ser super fácil, vocês vão ver. Então, olha só, eu vou pegar aqui novamente meu palitinho, tá? Pode ser palitinho de churrasco ou de dente, o que você tiver aí. Nós vamos fazer movimentos circulares, ó. Então, se você não tiver bico de confeitar, não se acanhe em não fazer, não fique com medo. Utilize o que você tem em suas mãos, tá? Então, a gente vai fazendo movimentos circulares dentro mesmo dessa bolinha que a gente fez. E ela vai virar uma mini florzinha na cor roxa. Olha só que legal. Então, a gente vai ter vários desenhos, né? Às vezes você não tem todos os bicos, né? Então, às vezes fica mais difícil fazer diferentes. E agora, para finalizar, eu vou utilizar o bico pétala número 70. Coloquei aqui, ó, no meu adaptador, eu só tirei o perlê, que eu havia colocado o número 3. E tô colocando aqui esse pétala número 70, tá bom? E vou fazer, então, as folhas aleatoriamente no meu bolo. Onde você achar que vai ficar bonito uma folhagem, você utiliza. Ele também é bem fácil de aplicar, tá bom? E olhem só que lindeza ficou o nosso bolo floral de hoje, todo feito à mão livre. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal Shy Cakes e também ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. Deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida, que eu vou adorar responder a todos. Um beijo e até o próximo vídeo!